Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a série de vídeos falando sobre pares de nervos cranianos, onde a gente está utilizando um artigo de internet mesmo, bem raso, para poder nos aprofundar, divertindo e empreendendo-se na capacidade de descobrir formas novas de olhar para esses pares de nervos, né? Para poder brincar mesmo com esses brinquedos, com essas ferramentas. Por que não, né? São coisas incríveis que estão dentro da gente, ajudando a gente, nos ajudando a desenvolver informações, né? As precisões que a gente tem são graças às configurações que a gente interdigita a esses nervos a partir das relações materiais. Então é muito importante brincar com aquilo que nos diz a sensibilidade, um feedback, né? Uma sustentabilidade que arranja paz pra gente, né? É mais ou menos isso, né? É como se a gente conseguisse procurar dentro dessas organizações que somos nós, motivações de entendimento e organização daquilo que a gente entrega a nós como paz, como um apropriamento, um aproveitamento, nesses sentidos de conhecimento, né? Então vamos lá, vamos empreender brincando com esses conhecimentos. E aí eu estou utilizando esse site aqui, ó, o Sanar. E hoje a gente vai falar do nervo abducente, né? Então vamos lá. O nervo abducente, ele é o sexto par de nervo craniano. Então, esse nervo, ele é exclusivamente motor, constituído por fibras eferentes somáticas gerais. Então, ele é exclusivamente motor, ou seja, ele não tem receptor sensitivo. Não tem. Não possui. Constituído por fibras eferentes somáticas gerais. E aí, fibras eferentes são aquelas que recebem a programação já processada. Essa programação processada, ela é a programação processada. O que é? Ela é o algoritmo das interconexões que atendemos do meio, redigindo as ações motrizes no organismo. E essas ações motrizes elas são a cascata de reação no sentido da
propriedade distributiva, né? Da distribuição dessa motricidade. E então o que gera motricidade em qualquer aparelho é uma fonte de energia. Só que, né, diferente dos aparelhos que a gente tem ligado a eventuais fontes, no organismo a gente tem uma complexidade de associações com essas associações, ó, com fontes vivas, ou seja, fontes de energia. E como que isso quer, o que isso quer dizer? Quer dizer que a energia está presa no organismo, porém ela precisa se despreender para que haja a sensação. Então, a sensação, ela é um despreendimento de energia interna. E quem despreende essa energia interna é a diferença de energia externa. Despreende a energia interna. Então, quando um motor te despreende na forma externa para interna, ele internaliza em você um ritmo. E aí você ganha relação de ritmo com o motor, se desaprendendo sobre a controladoria, sobre o comando de operação motriz. Perfeito? E aí, quando você consegue ganhar energia, você se sente sensacional, feliz, poderoso, controlado, poderoso, até que você se equilibre. E aí, quando você se equilibra, a sensação começa a cair. Opa, peraí. Por que a sensação começa a cair? Ctrl X. Não. Ctrl Z. Por quê? Why? Por quê? Why? Porque você já está carregado sobre esse motor. E o ritmo, ele já desocupa o grau superior de despreendimento em você. Então você já se encheu dessa matriz de rimar motor externo no lado íntimo do seu interior. Entendeu? Bom, dito isso, a gente pode passar para o segundo.
toda essa sensação que ela é embasada pelo ritmo, a sensação é uma inscrição de ritmo exterior no interior. Essa sensação, ela tem portas melhores, né? Então você consegue empreender a sensação a partir das portas de entradas e das interpretações de saída. Então, olha, quando você se enche aqui, ó, o que acontece? Acontece a revolução do ser. E essa revolução do ser coloca ele sobre a interpretação da rima, sobre a sua sensação de rimar a partir desse motor. E aí ele cria uma ilusão de controle. E por que eu estou falando dessa ilusão de controle? Porque essa é a para-brisa de estar na razão da ação exterior que nos ilude do controle sensitivo. Porque a gente não tem controle nenhum, né? E empreender a sensação a partir das portas de entradas e das interpretações de saída é fazer a máscara de rede. Rede significar a sensação inscritiva no sentido intuitivo, inscritiva no sentido da continuidade a partir de eventos intuitivos, ou seja, pelo lado da segurança de vista. Porque a segurança, vocês vão ver que toda a aferência que a gente faz do meio exterior, que é a rima, você tem aqui, ó, de rima, a rima exterior. Toda a aderência que essa rima exterior calcula em nós está no meio de equilíbrio. Ecolíbrio. O eco de liberar esse comprimento de onda no organismo, no nosso organismo. E o nosso organismo, ele é um detector. E esse organismo que é um detector, ele tem uma afinação. E essa afinação é o que muda os seres sobre determinados equilíbrios, sobre determinadas rimas exteriores. É essa afinação. E o que a gente está falando aqui é das afinações dos organismos. E a gente está falando e empreendendo aquilo que afina os organismos sobre esses equilíbrios, que são os pares de nervos, né? Tá, então vejam só. O que a máscara de rede significar a sensação?
é você conseguir aumentar o plano de equilíbrio dessa rima, porque toda rima ela tem a sua desassomaticação. E essa desassomaticação, ela desapreende em nós nenhuma função de organismo temático. A gente tema. E é tanto tema que a gente ecodepende dessa variável lógica, que é o tema, para estilizar eferência. Eferência é o que? Eferência é a reação produzida pelo produtor, pela aferência dessa rima exterior aqui, ó. Só que, olha só que legal. Quando a gente vai equilibrando, a gente vai aumentando a máscara de rede. E aí a gente vai desassomatizando, porque esse aumento de máscara de rede é como se a gente gravasse elementos do exterior no nosso interior. Ou seja, afinasse o nosso interior para haver motivos dessa rima exterior de conhecer. E quando você diz que conhece, você meio que passa o rolo nessa soma aqui, ó. E passar o rolo na soma é aumentar a área de superfície, é aumentar a capacitância de estilar essa onda, de destilar a partir de máscaras de reações que vão detectivar o organismo para crer que desafina ou afina reprodução de reação lógica, nesse sentido social. Beleza? Vejam como tudo é uma conotabilidade de gerências de reações. E a natureza ela está sempre no controle. Ou seja, quem é amigo da natureza está um passo à frente. Pode ter certeza. Beleza? Então, continuando aqui, ó. Fibras eferentes somáticas gerais. Então, o que acontece? Nesse caso, o nervo abducente, ele só vai entregar uma informação. Ele não vai receber uma informação e nem processar. Ele vai só entregar uma informação. E essa informação que o abducente entrega é uma informação, uma info de arco reflexo. Por quê? Porque ele é dotado de inteligência destilando o instinto de atividade de arco reflexo, de reflexo. Então ele descoordena essa adrenalina do exterior, fazendo o reflexo para buscar encontrar o melhor ângulo de rima que desassomatiza esse algoritmo aqui, ó. Essa rima. Algoritmo. Então, ele só entrega uma reação dentro de um sistema, né? Dentro desse sistema. Mas a gente vai ver. Então, assim como o óculo motor e o troclear, que são os dois nervos que a gente viu anteriormente, tem como função a motricidade do globo ocular. E então, a motricidade do globo ocular é um
é uma é uma é um gerenciamento muito complexo, né? Você tem muitos nervos dentro dessa loja no organismo. Vamos lá então. Motricidade intrínseca do olho. Tá. Então nesse olho que a gente tem, né, vamos pegar aqui no nosso olho. Vamos lá. Você tem regiões. E aí nessas regiões elas estão empreendidas por precisões, regiões presas, empreendidas, são lojas, né? Presas. Aqui, ó. E essas regiões presas, elas têm a sua o seu despreendimento. Tá. Então, dentro desse despreendimento e dessa presa, né, dessa loja, você tem a moeda de troca. Moeda ou sensação de troca. Então, quando você pega essa moeda, essa sensação de troca, você tem um movimento. Né? Você tem um movimento. E o movimento é aquele camarada do exterior que permite a gente ativar a energia e queimar ela, né? Porque é como assim, ó, você tem energia aqui. E aí o exterior ele tá lá bagunçando. E bagunçando. Quando ele encosta aqui, ó, opa, ele movimenta aqui, ó. E esse movimento gera aquilo que a gente chama de energia. E aí essa energia ela passa a ganhar continuidade a partir desse contato aqui, ó. Então, esse contato vai acelerando movimentos orgânicos, então vai ganhando motricidade orgânica. Só que esse aceleramento, ele não fica preso aqui, ele é conduzido. E aí começa aqui e conduz. Só que se a gente fecha essa porta aqui, a condução continua até que a energia que encostou aqui se perca no organismo. E aí essa condução ela é a distributiva. Agora, se essa energia continua, se esse toque continua aqui, ó, do meio externo para o meio interno, você tem o carregamento de energia no organismo a partir do movimento. Só que como que o organismo não perde energia? Porque ele tem na periferia resistibilidade de energias, inclusive nas periferias celulares, né? Então você tem uma variação de instalação orgânica que apreende energia. Beleza. E aí essa organização ela consegue sofisticadamente criar nessa engenharia pontos de interconectibilidade que conseguem transmissibilidade enérgica. Só que além dessa transmissibilidade, existe o gerenciamento da quantificação e da despressão. Por quê? Porque quando o organismo detecta
que o nível de energia está caindo, ele busca sorrateiramente uma nova fonte de energia, um novo alvo, no sentido uma nova energia, né? Uma nova bala de ambiente. E essa bala são vetores de desatenção no meio, né? Você tem, né, como a gente tem uma somática, existem ângulos no meio do ambiente que tem mais efeito colinérgico. Ou você consegue também essa intercalação de acelerações por conta da rima. E aí você enfeita a rima a partir do movimento. Tá. E aí a motricidade ela é a seguinte, ó. A movimentação intrínseca é bem mais simples. Ela é constituída por apenas dois músculos. Ciliar, que é contraído e promove o espessamento da lente ocular, objetivando melhor a visão de perto. E o músculo esfíncter da pupila, que contrai, comprime a pupila. Tá, então essas duas são motricidade intrínseca. Motricidade... Vamos ver aqui, ó. E aí você tem a motricidade extrínseca. Legal. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. No total são 6 músculos que você precisa saber que atuam nesta motricidade, os quais são representados na figura 1. Músculo reto, músculo inferior, tal. Por 3 pares de nervos cranianos, sendo eles os nervos oculomotor, troclear e abducente. Esses nervos emergem na órbita ocular pelo forame orbital superior e inervam tanto os músculos citados anteriormente quanto os músculos motricidade intrínseca em suas porções orbitais. Além deles, há o músculo levantador da pálpebra, o qual também é inervado pelo nervo oculomotor, mas não faz parte da motricidade ocular. Beleza. Então vejam só, a gente tem esses camaradas aqui, que são os músculos, e eles são responsáveis pelos movimentos. É disso que se trata, né? Movimentos. E movimentos são condutores de energia, né? Então, existe um processo de indução, né? Vamos lá. O que é indução? É ação, processo ou efeito de induzir. Raciocínio que se serve de indícios para chegar a uma causa por eles tomadas patente. Então vejam bem, nós temos as induções. Ó, induções. Só que essas induções, elas têm agora nomes. Porque nós começamos a praticar o controle das induções. E como que a gente controla as induções de um meio? Ora, no meio ambiente,
Vamos lá. Controlando as induções do meio. Essa é um artifício humano, ó. Do ser. Emprego de produto. O ser, ele faz reconhecimento sistêmico de meio ambiente e desvetoriza relação íntimas com algumas descargas ambientais, extraindo a ambição que desafina ele no sentido de ser e estar sofrendo descarregamento de curiosidade de meio em interpretação cognitiva. Entenderam? Existe um desvetorizar de relação. Isso na matemática se chama operação lógica. E a lógica são lojas orgânicas, que são conjuntos de músculos. Agora vocês entendem esse lado médico que é sensacional principalmente a parte da fisiologia, que estuda esses sistemas em integração. Bom, por quê? Porque isso é assumir controle, é você conseguir se armar no sentido das instalações exteriores, principalmente das rimas de campo, né? Então você tem várias rimas de campo, né? Aí essas rimas de campo, elas fazem o quê? Elas desafinam o ser alojado pela compatibilidade muscular que engrena artifício de equilíbrio, né? Essa que é a ousadia, né? Então você tem essas regiões presas e aí você tem um desprendimento delas, que é a loja, né? Então olha só, para converter essa loja em um sentido de controle regional, você precisa de um despreendimento das rimas exteriores, e esse despreendimento está com a prática da relação associativa. Então você pratica relação associativa. E isso tudo é bolo de conhecimento, né? Esse bolo de conhecimento, ele é que liga ou desliga a
com a indução elétrica da rima, fazendo o como? Interpretando a rima. Né? Então, e quem interpreta a rima no organismo é a musculatura. Só que a musculatura, ela não está sozinha. A musculatura, ela está com os nervos. Né? E aí, quando você fala que a pessoa está com os nervos à flor da pele, é que ela não está conseguindo controlar os nervos, controlar a musculatura. Ela está desafinada em relação ao meio. Tudo bem? Então vamos correr aqui agora. Vamos dar uma corridinha aqui. Vamos lá. Então, é responsável mais especificamente pela inervação do músculo reto lateral. O músculo reto lateral é um dos 4 músculos retos da órbita responsável pelo movimento dos olhos na direção cardinais. Os músculos reto-oculares, juntamente com os oblíquos superiores e inferiores, formam um grupo de músculos extraoculares. Beleza. Então, esse músculo reto lateral, ele é esse daqui, ó. Ele é o músculo mais perto da periferia, né? Aqui, ó. É esse músculo aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. É responsável mais especificamente pela inervação do músculo lateral, que realiza movimentos de abdução do olho. E aí, o que é abdução? É um afastamento de um membro ou parte dele do plano médio, que se supõe dividir o corpo humano em 2 partes iguais. Então aqui, ó, se essa linha ela significa o plano médio do olho, aqui, né, se o nariz está para cá, ó, a boca está para cá, né, e aí o olho está aqui, vamos supor, aqui, ó, vai ter um músculo reto medial. E aqui vai ter um músculo reto lateral. Então aqui, ó. MRL, músculo reto lateral, né? E aí, se esse reto lateral, o que ele está fazendo? Ele vai abduzir. E o movimento de abduzir, dentro desse esquema aqui, ó, vamos pôr que o olho está aqui. Se ele vem para cá, ele está fazendo uma flexão para o lado medial. Se ele vem para cá, ele está fazendo uma abdução no sentido lateral. Então, esse músculo daqui, ó, ele vai puxar para cá. Mas para ele puxar para cá, esse aqui tem que ficar solto, né? Porque é um equilíbrio, né? Se esse estiver puxando e esse estiver puxando, ele vai estar no meio. Agora, se eu for fazer a abdução aqui, ó, esse aqui vai ser o agonista e esse aqui vai ser o antagonista. E aí você vai conseguir que o olho arrete. Mas a gente vai ver isso aqui mais para frente. É evidente a semelhança na função desses 3 pares cranianos. Com isso pode-se explicar a razão de possuírem a mesma emergência craniana. Então isso aqui é importante, ó. Eles possuem a mesma emergência craniana, os 3 nervos falados anteriormente: abducente, trigêmeo e troclear.
porque todos eles estão responsáveis pela função motora do olho, né? Vamos lá agora. Vamos caminhar aqui. Tá. Aqui a gente tem uma foto dos músculos e a gente vai poder dar uma olhada aqui, ó, nos pares que a gente já falou. Musculatura intrínseca e extrínseca do olho. Intrínseca quer dizer que é do próprio olho. Extrínseca é que é o você consegue mandar algum movimento para fazer, né? Aqui, ó. Vamos ver o nervo oculomotor. Vamos ver por partes aqui que a gente viu. O oculomotor é um nervo exclusivamente motor. E aí ele tá, ó, oblíquo inferior, medial superior. Inervação dos seguintes músculos extraoculares. Olha só. E aqui tá falando pra ver elevação do bulbo ocular. Elevação diagonal do olho, músculo oblíquo inferior. Ah, não, isso aqui é as lesões, né? Não é lesões que a gente quer ver. Aqui é o músculo intrínseco. Esfíncter da pupila, contração pupilar, acomodação visual. Músculo oblíquo superior, abaixamento diagonal do olho. Quarto par. Músculo extrínseco. Músculo oblíquo inferior. Né, o inferior, elevação diagonal do olho. Terceiro par. Músculo reto medial. Esse aqui é a adução ocular. Tá ligado com a adução ocular. E o músculo reto lateral também, ó. Pelo terceiro par e pelo sexto par, que é o que a gente tá vendo. É mais ou menos isso aqui, ó. É o músculo extrínseco. Vamos ver aqui. Esse músculo aqui, ó, reto lateral. Então esse aqui é o olho esquerdo, esse aqui é o olho direito. Reto lateral. Opa. É isso. Tá, a gente já viu isso. Afastamento. Aqui, ó. Aqui é onde que a gente vê emergências dos nervos cranianos. Então, o óculo motor, ele emerge aqui no sulco medial do pedúnculo cerebelar. E aí o troclear, o trigêmeo. Cadê o sexto? Parte dorsal do tronco encefálico inferiormente a cada colículo inferior. Aí é o trigêmeo. E o abducente emerge entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. Então aqui, ó. Então esses nervos, eles estão emergindo aqui, ó. Nessas porções aqui. Emergência. Aqui. Mesma emergência. É mesma emergência craniana.
Não é cefálica, não. Esse aqui é cefálica. Vamos ver se tem emergência craniana dos nervos. Aqui, ó. Essa imagem não tá com qualidade tão boa, não. Trigêmeo. Não, mas esse aqui é o nervo, né? O abducente. Vou ficar devendo essa parte aqui. Aqui dá pra ver um pouquinho, mas... óculo motor. Todos os músculos do olho, abducente. Eles têm uma semelhança, uma emergência bem próxima. Aqui é pra ver de lado, amor. Cérebro, deixa eu ver, emergência craniana. Tá, esse aqui é um redimensionamento. Isso aqui é pra poder... beleza. Tá, então vamos terminar falando aqui dessa parte que é legal. Musculatura dos nervos. Então, o que a gente estava falando? Que a gente tem essa loja e essa deselogiação que diz a empresa um movimento. E esse movimento desempreende a empresa e cria uma nova impressão. E essa nova impressão, ela consegue aqui, ó, vetores de movimento, ó, de preenchimento. Tudo isso é uma gravitação que descreve ao organismo valor. Então você tem, ó, gravitações que descrevem ao organismo. Eu vou usar um vídeo aqui, ó, ao organismo. Valor. E que valor é esse? Valor de preenchimento de energia. E esse preenchimento de energia, ele se associa, né? Cria uma associação. E conforme o tempo de utilidade, ó, conforme o tempo de faísca, você tem uma associação que, conforme o tempo passa, você tem uma associedade. Que é gravada em você e que te empreende. Viu como é que tá tudo meio que ligado? Vocês vão ver agora que eu vou mostrar aqui, ó. Mas antes de eu mostrar o vídeo que eu vou mostrar esse daqui, ó, que fala dos movimentos, ó. Olha só como que é importante essas questões de movimento.
Só que a gente tem os movimentos que são intrínsecos do olho, que o olho faz por necessidade de alocação, né, de conserto, ou seja, para quando vai mais energia para ele do que ele precisa, ele desorganiza como uma câmara de ar presa, né, na roda. E aqui você tem as fibras nervosas, né? Aqui, ó. Então, qual o diferencial de íons, né, que ela consegue receber a partir a partir do movimento mesmo, da edição, da indução que a edição de movimento faz na região, você tem faíscas. E aí você consegue alojar sobre o desconto dessa faísca. Quando sobe faísca para cá, o olho se protege e vem para cá. Quando vem para cá, ele se protege. E quando tem muita faísca, ele sofre dor e tenta continuar vivo mesmo com a dor. Só que a dor, ela é superada com a nutrição. Agora, o que é violento nesse sentido é a cooperativa entre os dois olhos que desafinam-se a partir dessa relação conjunta, né? Olha aí, a motricidade acontecendo. Então tudo isso aqui é um conjunto rítmico, né? Você tem, é como se você tivesse um violino, uma viola, um baixo e um violoncelo, né? Já viu essa coisa aqui, ó? Quarteto. Sabe o que é um quarteto? Quarteto é como se fosse uma loja de olho. Não, aqui ó, quarteto de cello. Não, né? Quarteto orquestra. Então, isso aqui, ó, é como se fosse um vestido de olho. Olha que legal. Tá faltando um baixolão aqui. Esse aqui tem um baixolão. Não, esse aqui tá faltando um baixolão. Pode ser isso também, né? Então isso aqui, ó, é mais ou menos os músculos do olho, né? Dá pra fazer essa analogia. Tá, e aí o que eu vou mostrar pra vocês agora? Vou sair daqui. E aí eu vou mostrar mais ou menos isso num vídeo de uma professora explicando, quer ver? Histórico. Tá cheio. Então vamos lá. Ela explica coisas sobre a galáxia e sobre equipamentos. Mas nessa parte aqui, ó, ela vai utilizar uma ferramenta que se chama lente.
Só que essa lente ela tem uma concavidade que simula uma gravidade, né, dentro de uma explicação, né, de um universo. E a gravidade dentro de um universo é um complexo dentro de um plano, não é mesmo? Se você tem um plano e você faz uma complexidade no plano, você não dimensiona essa complexidade no plano. Agora imagina que essa complexidade seja um equilíbrio atômico, né? E olha só, essa complexidade ela consegue deformar o plano, e aí essa deformidade vocês conseguem ver um equilíbrio conjugal que consegue empreender, ó, sobre arcos aqui, ó. Você tem um decaimento de arcos aqui, quem consegue ver? Então você cria um decaimento a partir olha só, o que a gente tem no olho? A gente tá vendo o olho e uma lente, né? Vamos ver aqui, ó. A lente de gravidade. Então você tem um plano. Olha o que a pesquisadora está mostrando. Nós temos um plano. E esse plano, ele tem suas linhas de ordenação. Tem um plano que está desinformado por sua natureza. Beleza? E aí quando a gente pega esse plano essa matéria aqui, ó, e faz assim, ó, com ela, a gente cria um complexo nela. Então, você tem um complexo nesse plano, um complexo nessa natureza. Tá, então isso aqui é como se a gente pegasse esse plano e gravasse um valor aqui, ó, não é mesmo? Então, você tem uma gravitação, uma gravidade. Por quê? Porque tudo vai conspirar nesse plano agora ao favor desse desfecho, desse ângulo aqui, ó. Então você tem essa diferencial. Esse diferencial só ocorre em um plano quando esse plano é interferido. E o que interfere um plano geralmente são energias, né? Então você tem a interferência de energia em um plano. Só que a energia da luz é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. É isso? Vamos ver aqui. Energia é M. Vamos ver se a gente vai. Não. Energia. Fórmula. É igual a mc ao quadrado. Massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, a massa, ela importa, não é mesmo? E a velocidade da luz também importa.
Só que a luz em um meio, dependendo do meio, ela perde velocidade. E a massa dessa luz depende a massa, a energia, ela vai depender da massa, né? Beleza. Então, essa gravidade aqui, ó, ela só foi feita por uma energia diferencial, né? Beleza. Então, essa energia diferencial, se a gente descobre a fonte de energia diferencial, a gente descobre quem forma a gravidade. Mas como você vai descobrir a energia diferencial se tudo é energia? Né? Como? Você vai criar um sistema. E aí nesse sistema você vai fazer a arco-dimensão diferencial, né? Daquilo que grava. Então a gravidade é uma engenharia humana, né, no sentido da artificialidade de interpretar as energias que diferenciam efeitos, né? Então você interpreta as energias que fazem diferencial, porque aqui, ó, são tudo vetores, né? E esses vetores, eles têm os diferenciais sobre essa matéria, sobre essa descarga de energia. Tá, então vamos voltar lá no vídeo aqui. E olha só, quando a gente tem uma lente que ela está dentro de gravidade sendo observada por um feixe constante de energia, você tem o decaimento vetorial de energia sobre a gravidade. Então você tem, ó, decaimento vetorial de energia sobre a desinformação sobre a desinformação da gravidade. E aí, o que isso quer dizer? Que a gravidade, ela não é só uma bola, né? A lente de gravidade. Essa lente, ela pode assumir várias resoluções e vários vetores de gravidade, até porque nós temos na qualidade de imagem trabalho com matrizes de diversos planos, diversas dimensões, planos e dimensões. Isso porque você consegue criar redimensionamento. Então você tem aqui, ó, imagina, você tem uma área, e aí você faz nessa área outro plano, e aí você interpõe o plano e você tem dimensões, e aí você tem nessas dimensões a capacidade de dissolver dimensões, criando mais dimensões ainda.
E aí, há dimensões na intelectualidade que a gente utiliza, é a imaterialidade da rima de aceleração por lógica de técnica. E o que a técnica vai fazer? A técnica, ela vai dividir a espaciação de cada uma desse plano que é interrogado por vários redimensionamentos de plano tentando formar dimensões. Então é como se a gente tivesse tabelas e dessa tabela eu mexesse nesse plano e mexesse na gravidade desse plano. Mexe na gravidade. Por que a técnica faz isso? Porque a técnica, ela consegue sensibilidade, ela busca sensibilidade espacial. E o que é sensibilidade espacial nessa lógica? Vamos gritar aqui, ó. Sensibilidade espacial é definição equatorial dos planos e desescalar o plano sobre estatística e contrações empreendidas por ações de reconhecimento logístico. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um abre e fecha subdimensional. E aí, olha só, o legal disso é que a gente desinforma isso para sobreviver ao organismo. A gente desinforma esse efeito de gravidade para desenvolver gravitações orgânico-lógicas para desempenhar papéis sobre os benefícios de estar em meios, mesmo que esses meios estejam carregados de riscos. Né? Então a gente desarrisca gravidades. Então olha só, a gente tem esse decaimento. E aí, se você tem esse efeito de gravidade, ó, para esse tipo de geometria, imagina para variabilidade, ó. Você tem... Opa. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se temos um efeito de gravidade para a circunferência atomística, no sentido de decaimento, né? Você tem... Imagina agora para a variabilidade de lentes materiais que existem redimensionando arteferência na sua loja de visão. Né?
Então vamos lá, vamos ver o quanto a gente tem. Quer ver? Vamos lá. Drive 4K. 4K Manhattan. Acho que é assim. Aqui, ó. Cara, olha só o tanto de modelos tridimensionais que existem num plano e que podem existir. E olha o tanto de riscos de gravitações que eles fazem a partir dos movimentos próprios, intrínsecos. Ou na verdade, extrínsecos, né? Intrínseco a eles. Então, olha só o quanto desgravidade tem para fazer efeitos somáticos no organismo da gente. Então, nós empreendemos no nosso organismo a partir da associação e do tempo de associação que a gente pratica, fazendo a associabilidade, a associedade em nós, desescrevendo tudo isso na nossa identidade motriz de estar sobre esse plano, na identidade de intrínseco, né, de raiz motriz intrínseca a esse meio. Então percebe o quanto a gente tem desenvolvido técnica de sensibilidade espacial para dizer ao plano uma insensibilidade motriz. Então você controla o plano a partir daquilo que você consegue dizer na insensibilidade motriz. Ou seja, você desvia a rotância lógica do seu globo ocular para poder desempreender raciocínio de gravidades objetivas, de lentes objetivas, para melhorar a velocidade de intercalar o meio. Agora, observe um fenômeno. Aqui você tem menos luz. Quando ela chega ali, ó, olha só o que a luz faz. A luz, ela imprime uma desidentidade associativa. Então, ó, enquanto não tem luz, você não tem esse efeito ecoligativo. Quando a luz, quando você tem mais massa de luz, ó, energia é o quê? Energia é massa, a massa ali está constante, vezes a velocidade da luz ao quadrado. Quando ela aproxima da fonte de luz, a velocidade da luz aumenta, porque está mais próximo da fonte. E aí, quando essa velocidade, esse vetor aumenta aqui na equação, você tem uma energia maior. E uma energia maior, ela desvaria o diferencial. Então, ela cria essa gravidade e ela marca, né? Ela faz uma marcação. Aqui, ó. Uma marcação, por mais que seja num sentido bem assim, momentâneo, olha só. Porque não reside, ó. É um momento. Ó, aí depois, ó, desgravou. Mas esse momento, ele consegue ser transportado para dentro de nós a partir de contrações. Então, olha só. Nós temos um momento de teletransportar para dentro de nós a partir de contrações.
Contrações são frases orgânicas escritas pela massa em desorganização lógica, de suspensão de lente em gravidade de luz. Perfeito? Então a gravidade de luz, ela consegue dispersar, ela dispersa ao organismo uma intimidade lógica de efeito de contração. E aí o seu coração assimila se ele não estiver em sensibilidade para esse tipo de onda, esse tipo de insensibilidade para esse tipo de efeito, né? Esse tipo de gravidade. E, cara, isso demais, acontece demais. Em vários tipos de músculos. Por quê? Porque nós conseguimos conhecer as rimas das luzes, dos sons e dizer e descrever a natureza das partículas que elas corrompem no ser. Sabe como que a gente conhece isso? Olha só. Por empreendimento de oportunismo concentrados. Quer ver? Cá. Ó. Gente, ó, despreendimento de oportunismo processado. Desprendimento de oportunismo processado, investigado, laborizado, interpretado na lógica sistêmica de um organismo. E aí você conhece o efeito que endosa-te a ti mesmo, né? Por quê? Porque tem vários níveis de efeitos que endosam umas pessoas e não endosam as outras, porque a gente tem as gravidades de vícios, né? E é o que mais as pessoas praticam, os vícios de estarem com outras pessoas. Mas isso não é dessa... Não é esse o empreendimento, né? O empreendimento é a área da técnica de cuidar, de conhecer-se para tecnicamente procurar soluções sempre. Soluções de equilibrar o ser. Porque esse é o discurso. E aí o que a gente estava falando? Ó? Nós estávamos falando do desprendimento do oportunismo desse processado, né? E esse processado somos nós na inteligibilidade de elegir produtos que vão
ser incrementados no nosso raciocínio cotidiano. Então a gente tem isso, né? O raciocínio cotidiano, que precisamos de instalar capacitância lógica de gravar e processar controle sobre essa gravidade, né? Ou seja, a utilização desse produto. Então, todo produto que a gente utiliza vai fazer esse tipo de efeito no organismo. Ó. Vejam bem. Aqui, a doutora Hirani, ela está pedindo para esse auxiliar dela aqui, ó, fazer um experimento, uma relação. Só que a cuba ela tá vazia. Ela não tem nenhum elemento que consegue conduzir energia. Ela não tem nenhuma massa. Então, o que está acontecendo? Ele está sendo excitado por um campo de diferenciação de contatos, né? E aí não está acontecendo nada. Ele só está fazendo um contato e havendo uma transmissão de energia. Aí, olha só o experimento. Ela coloca água na cuba. Opa! E agora a gente tem um agente condutor que consegue discriminar, consegue. E aí ele toca e dá um som diferente. E aí agora ele está conseguindo gerar som. E ele está conseguindo. Deixa eu ver se dá pra. Não, opa. E como é que eu volto aqui? Ixi, saiu aqui. Vamos tentar de novo. Ó, ela colocou água. E a água, esse condutor sobre esse tar da cuba cria um campo gravitacional, e não só um campo, mas um diferencial de um diferencial de contato. Olha só o que esse diferencial de contato faz com as partículas da água, né? Olha só, elas desprendem. Sabe o que está acontecendo aqui? Ela está alcançando. É como se houvesse a gravidade. É como se esse fenômeno de mudança de plano ocorresse, né? Você tem esse diferencial aqui, ó. É o diferencial. Por quê? Porque vamos analisar o porquê. Então, antes havia a cuba e a cuba vazia e uma excitação, né? Uma esponja excitatória. Então,
E aí depois você tem a cuba cheia e a excitação. E aí com essa excitação você tem um maior som saindo e moléculas de água soltando, né? O que isso quer dizer? Que é esse, ó, que o fluido água, né? Ele sofre um efeito de como se fosse choque de partículas. Por que choque de partículas? Sabe por quê? Porque com esse diferencial aqui, ó, de carga, né, você tem a água num estado assim e assim, e essa carga aqui, ó. Então você tá conduzindo uma carga aqui e essa daqui tá assim, né? Essa carga que está conduzida, ela está sendo induzida na água. Então existe um processo de indução. E essa indução, quando a água carrega, né? Quando a água fica carregada, ou seja, ela faz isso daqui, ó. Ela descarrega pelo princípio natural da sua composição. Descarrega. Ela descarrega carga. Pera aí. Deixa eu anotar isso aqui assim. Melhor. A indução. Quando a água fica carregada por indução, o que ela faz? Ela descarrega essa indução ela descarrega essa carga por natureza de sua molécula, da sua partícula. E aí quando ela descarrega, ela perde propriedade e desagrava pelo que perdeu. E o desagravar é sempre assim, porque para desagravar alguma coisa, a gente não tem algo branco e aí a gente grava alguma coisa nesse algo, e esse gravamento depois a gente simboliza isso pela rima que a gente batiza, rima batizada, pelos discursos que a gente faz com esse símbolo. Então é assim que ocorre a gravidade e a gravitação, por diferenças de moléculas de água. Só que essas águas, elas podem se transformar em sangue, né? A água, ela pode se transformar em sangue ou em vários biotipos de água, se é que me entendem. A água, ela pode se transformar porque a água é um solvente. Então, por esse princípio, a gente consegue fazer essa análise das águas e das particularidades geométricas que elas assumem sobre os relevos celulares.
aprontando a célula com o seu suco, né? o seu tipo de sangue. Alguma coisa de incrível nisso tudo é como que a gente se aperfeiçoa e gosta desses ritmos de excitação por empreendimento material, porque cada tipo de matéria se excita diferente, porque todas as matérias elas são excitáveis. Se não é a partir da água, é a partir de outro tipo de água, porque a gente tem vários tipos de água. Você tem o tipo de água da planta, que excita a planta. Você tem o tipo de água que excita, sei lá, o animal. E assim sucessivamente, né? Então, esse experimento, ele é chique demais, né, cara? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui que é legal. Aqui ela mostra coisa, aqui ela mostra um laboratório que está estudando ressonância. Aqui ela mostra, ela fala de matéria escura e né? Deixa eu ver aqui. Não, tá ótimo, já usamos ela demais aqui. Tá. E aí, para fechar aqui, né, o que a gente pode terminar falando nessa cognição? Que a água, ela não só se excita, mas ela descarrega as suas partículas, e o resultado disso é que ela ondula a onda, né? Então ela faz modulação de onda também, né? Vamos pôr aqui, ó. Então a água também modula a onda, né? E essa onda, ela consegue ser processada para ser gravado. Então a gente tem lojas para isso. O olho é uma delas, né? Até porque o olho, se você for ver, o olho é tipo isso aqui, ó. Agora a gente pode fazer o plano do olho aqui, ó. Ao olho. Então você tem o olho, e aí você tem o olho que precisa de água para poder conduzir a excitabilidade para o organismo. E essa condução vai fazer o organismo se movimentar, gerando esse desacordo excitatório com o meio. E aí o meio ambiente, ele faz isso daqui, ó, ele faz isso aqui, ó. Ele faz esse tipo de atividade. O meio ambiente, ele faz isso daqui, ó. E aí a gente tenta estar bem equilibrado nessa gravidade de meio. Dentro dessa excitatória, né? Dessa colher de excitação que é utilizado pelo aquele ajudante, nós podemos sobre a programação de fazer essa sensação do meio,
a gente pode definir definir vários tipos de colher. Mas se a gente batizar uma colher, como propriedade nossa, essa colher ela vai ser elevado a um faísca de contas maior. E aí olha o que a faísca de contas maior faz. Ela consegue causar maior volume de gravidade. Disso aqui, ó. Então isso aqui, ó, fica sobre a indução e sobre essa programação biológica. Isso aqui se torna superior, um agente especial. Agente especial. Por quê? Porque existe um conhecimento muito maior que dessa interferência, né? A força, ela cria um peso na lógica. Um peso na lógica. Por assunção de crédito, né? Assusto, assume de crédito, ameaça de crédito. E aí tudo isso, ó, fica sendo artificializado um contato. Essa direção de volante. Então esse é o volante da indução. E tem esse cuidado aqui, ó, de programações lógicas. Então cuidado na hora de definir a colher da sua vida, que é o plano de excitatório, porque ela vai fazer o vício de gravidade no seu plano de vida. E a vida, ela é um vitral assim também, ó, cheio de gravidades, ó, decaindo sobre nós. Porque a vida nossa é um universo particular. E aí a gente tem um observatório e as partículas que a gente desagrava em nós. Então, o vidro, a vida. E a particularidade da vida. E essas desinformações, ó, desostilizando o nosso plano de vida, tá vendo? E decaindo sobre ecofatorização organizada e elogiada por luzes em interpretação associativa. Beleza, pessoal? É isso aí, cara. Isso é muito doido. Isso vai de tridimensional para uma dimensão muito mais pessoal, para um armazém de memória. A gente tem um armazém de memórias que fazem com que a gente arme esses músculos, desafinando ou reafinando esse conjunto harmônico sobre esse lado pessoal de conhecer a gravidade que está interrogando nesse plano e que está desimpressionando esse objeto nos seus planos paralelos, nos seus planos dimensionados, fazendo superdimensionação coligativa, né? E esse, então, foi a gente falando do nervo abducente, né? E aí, lembrando que esse lado de nervos são trabalhos em equipes, né? E somos nós que definimos o que um nervo é, né? Não é... Não é que ele tem esse trabalho, mas, né,
Todos os nervos eles estão coligados. E aí, para fechar mesmo, ó, você tem a energia é igual a massa vezes a aceleração da luz ao quadrado. E aí, isso aqui, ó, você pode colocar isso aqui como fonte. E aí você pode definir um produto como uma fonte. Um produto é uma fonte. E aí, essa fonte, ela pode ser descrita e sofrer uma variação de planos de escrita. Então você varia o plano de escrita, por quê? Por causa da renderização imaginada. Né? Então existe essa renderização imaginada que é por fonte de produto de escrita. E aí o que acontece? Quando essa fonte ela fica mais perto de um detector de energia, ela assume maior energia. Então você consegue uma maior energia por aproximação. Então isso equivale, né? A aproximação. E o nervo abducente, ele indica a aproximação ou por desaproximar o olho do ângulo interno. Você tem o lado medial. E quando ele olha mais para medial, ele olha mais para dentro de si. Quando ele olha mais para fora, ele olha mais ele procura mais a renderização lógica do meio ambiente. E é isso que diz o nervo abducente. Quer dizer que o meio ambiente está precisando de uma olhadinha, de uma aproximação, de uma desaproximação. Está acusando sobre essa lente de gravitação óptica uma certa fonte de excitação que está disparelando as concentrações de massa sobre a energia interna, a energia residente. Então a gente tem a energia que é residente e a energia que é ambiente. E o que despartilha isso é o movimento da massa, né? São os movimentos de vetores de massa. Até porque quando alguém está olhando para algo num ambiente, esse mesmo alguém não consegue olhar e diz a rima ao mesmo que essa, porque eles não ocupam o mesmo espaço no universo. E aí, quando esse aqui quer pegar a rima esse daqui tem que expulsar esse para poder pegar a rima desse. E assim sucessivamente. Então, isso que gera guerra, né? É a tal da rima preferencial. E é mais ou menos isso. Depois a gente continua fazendo uma interpretação desses pontos de vista que é muito interessante, né? Eu gosto bastante desse apuramento. Então chegamos a um lugar muito interessante do conhecimento a partir desse artigo de nervos cranianos. E aí no próximo vídeo a gente fala de mais um par de nervos cranianos, né? Um abraço para vocês e até a próxima. Fui.